bem-vindos, caros ouvintes, a mais um episódio do nosso podcast Café Filosófico. Eu sou o Eduardo, esse é o Matias, esse é o Murilo. E hoje vai ser mais um expresso filosófico, né? Vai ser um pouco mais rápido. E, bom, vamos lá. Para hoje eu quis trazer o tema Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E no livro dele, ele elabora o conceito de sociedade do desempenho, né? Que ele se baseia também em muitos outros conceitos e autores, dentre eles o conceito de sociedade da disciplina, do Foucault, que seria uma sociedade anterior, né? A sociedade do desempenho seria a sociedade moderna. E existem algumas diferenças, né? Porque a sociedade da disciplina, como o próprio nome diz, era uma sociedade mais disciplinada, mais regrada, mais controlada, né? Por fora. E também tem esse negócio do externo, né? Isso vai ser muito importante na análise. E levando para a sociedade do desempenho, eliminam-se essas barreiras, né? A pessoa se sente muito mais livre. Então, ela quer buscar o limite. E aí o inimigo, sem as barreiras, o inimigo passa a ser interno, passa a ser ela mesma, porque ela tem um limite e quem vai impedir é ela mesma. Então, essa passagem do externo para o interno, essa pressão, né, isso gera uma autocobrança muito forte, também ligada ao positivismo, contrastando com o negativismo, né, de não poder e de ser mais arbitrário, né, mais livre. E ele também faz uma relação entre as doenças, né, que as doenças da época eram externas, né, em sua maioria, e enquanto o vírus que ele cita, inclusive, enquanto na sociedade moderna tem um crescimento exponencial assim de doenças internas, né, de doenças mentais, de estresse, burnouts, e que são muito causados por essa autocobrança que é muito forte. E eu queria tentar trazer isso para a realidade brasileira, né, porque também é algo que não é levado em consideração, e eu acho que seria importante a gente fazer a análise, que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, é muito visível que tem uma disparidade, né, entre as classes sociais e o status, não, né, bem a posição, né, as condições de vida das pessoas, e queria desenrolar um pouco mais sobre isso. Então, eu acho que, sendo aplicado na realidade, né, todo o conceito da sociedade que o Byung-Chul Han ele cria, né, ele tem que, ao ser aplicado à realidade, tem que ter algumas ressalvas, né, porque, inclusive, quando eu estava ouvindo você falando, eu lembrei de um conceito que foi a interseccionalidade, né, que é um conceito que ele fala que todas as pessoas, todos os indivíduos na sociedade que têm características que sofrem preconceitos, né, como um indivíduo negro, uma mulher, todas essas características, elas acabam produzindo diferentes tipos de experiências opressivas. Aplicando esse conceito na sociedade, tem que lembrar desses indivíduos. Porque, por exemplo, uma mulher, ou todos esses grupos oprimidos, como mulheres e negros, eles sofrem uma dupla opressão nessa sociedade. Sim. Porque eles sofrem tanto a opressão vindo do externo, né, que é o preconceito, todos esses preconceitos estruturados na sociedade, quanto a opressão interna, justamente pela sociedade do desempenho, né, de Byung-Chul Han. Então, o que também antes eles não sofriam muito essa dupla opressão, porque essas pessoas antes culpavam a insatisfação da vida ou a falta de sucesso, né, no outro, no indivíduo externo, sim. O que hoje eles culpam em si mesmo, justamente por essa sociedade de desempenho, ela acaba criando essa situação e a pessoa acaba se autoexplorando muito mais essas pessoas de grupos oprimidos. Sim. A sociedade criada por Byung-Chul Han, ela trata muito do conceito neoliberal da meritocracia,
que é aquele que tudo que o indivíduo faz vai acabar recaindo sobre ele, que se ele vai ter sucesso, ele vai ter uma boa carreira, bom salário, tudo vai depender dos esforços, dos estudos do indivíduo. Mas quando a gente para ver, principalmente na realidade brasileira, como o Matias falou, a questão da interseccionalidade, isso não acaba sendo 100% verdadeiro, não é 100% só baseado na meritocracia. Também existe, como ele falou, a dupla pressão, que grupos marginalizados, eles vão acabar sofrendo e vão, como ele citou, mulheres e pessoas negras, eles vão acabar sofrendo, além da pressão constante vinda deles, de que eles vão tentar ser o melhor, como você falou, vão tentar se esforçar ao máximo, também vai ter um grupo homogêneo de pessoas que vai acabar aplicando uma pressão externa, que nesse caso são os grupos dominantes brasileiros, os homens brancos, que daí eles vão acabar meio que estabelecendo normas de como as mulheres, de como os negros devem agir, o que eles devem fazer. Então daí meio que se tem uma assimilação com a sociedade Foucault, em que também tem um inimigo externo. Então daí na sociedade brasileira a gente vai ter tanto a presença da sociedade do cansaço, que é a questão do questionamento interno, da meritocracia, quanto a sociedade Foucault, em que vão ter grupos inimigos, como você disse, reprimindo você e que você tem que se adaptar. E isso causa diversos danos. Então, nesse sentido, eu penso que os problemas mentais na sociedade brasileira estão muito atrelados à condição social da pessoa, em que como as normas políticas e históricas vão se desdobrar sobre certo grupo, como as mulheres e os negros, que vão acabar sendo veemente reprimidos. É isso. Acho que vamos ficar por aqui hoje, como eu disse, mais breve. E é isso, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado aí pela audiência e até a próxima.